Mais uma semana que começa com as estratégias do governo para tentar vencer os efeitos das altas dos preços, mas com mudança de estratégia no que está sendo proposto. Está no ar o Política na Semana, com o que de mais relevante você precisa saber da agenda da política nesses próximos dias, que vai chamar a atenção dos mercados. Olá, eu sou o Paulo Gama, aqui do time de análise política da XP, e trago aqui para vocês quais são os pontos da agenda da política nesses próximos dias em que o mercado vai prestar atenção. Mais uma semana que o governo federal começa tentando fazer avançar no Congresso Nacional os seus projetos para fazer frente à alta dos preços, mas com mudança relevante na estratégia. No final da semana passada, o governo decidiu deixar de lado o conteúdo original daquela proposta de emenda à Constituição, que pretendia fazer com que os estados reduzissem a tributação sobre diesel, sobre gás de cozinha e sobre etanol, para colocar no lugar um projeto ambicioso de auxílio para a população. Isso partiu da constatação de que até chegar na ponta, até chegar ao cidadão na bomba, essa redução de tributação poderia tardar um pouco e não surtir os efeitos esperados para o governo, que pretende fazer essa injeção de recursos com vistas a melhorar sua popularidade entre agora e outubro, quando acontece o primeiro turno das eleições presidenciais. A estratégia passou a ser, então, deixar de fazer esse aporte nos estados que decidissem pela redução a zero do ICMS nesses serviços que eu mencionei e usar esses recursos para ampliar o pagamento do Auxílio Brasil que é feito hoje e adicionar alguns outros auxílios para a população. A proposta é que com esses recursos, então, o Auxílio Brasil, que é pago hoje a perto de 19 milhões de pessoas, passe de R$ 400 para R$ 600 até o fim do ano e que sejam implementados também um auxílio para caminhoneiros de R$ 1.000 mensais também até o final do ano, que seja dobrado o auxílio gás, que é pago a uma parcela da população, e outros dois pontos extras que devem ser acrescentados também no relatório. O primeiro deles é um subsídio ao etanol, aos biocombustíveis, e o segundo é um subsídio para gratuidade no transporte coletivo para idosos. O pacote todo deve somar cerca de 35 bilhões de reais que vão ser excepcionalizados do teto de gastos para poderem ser gastos esse ano sem esse tipo de restrição. O governo discute também qual vai ser o mecanismo adequado para driblar as restrições da lei eleitoral que veda a criação ou ampliação de programa nas proximidades da eleição. O mercado presta atenção na tramitação dessa proposta para entender se vão ficar restritos mesmo os gastos a esses 35 bilhões, mais ou menos, que foram anunciados na semana passada, ou se deve haver algum avanço dos congressistas para ampliar esses recursos além dessa conta inicial. A proposta começa a ser discutida no Senado Federal nessa semana, a perspectiva de votação no plenário da Casa agora nesses próximos dias, e depois ela ainda segue a Câmara dos Deputados, que vai tentar também pegar um atalho para conseguir concluir a tramitação e a promulgação da proposta pelo Congresso Nacional até o final do primeiro semestre legislativo, na primeira quinzena de julho. Há também expectativa do mercado sobre o ambiente geral no Congresso Nacional e na relação entre o Executivo e o Legislativo, depois que a oposição afirmou na semana passada que pretende apresentar agora, no começo dessa semana, um pedido de abertura de CPI no Senado Federal para investigar as supostas irregularidades que aconteceram no Ministério da Educação. A decisão final sobre abrir ou não a comissão vai caber ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depois que a oposição conseguir de fato reunir as 27 assinaturas necessárias e apresentar esse requerimento. E ainda a expectativa sobre a nomeação do próximo presidente da Petrobras. O Conselho de Administração da companhia se reúne na tarde dessa segunda para tratar da indicação de Caio Paes de Andrade, feita pelo governo federal em substituição ao antigo presidente José Mauro Coelho. São esses os pontos mais relevantes da agenda da política nessa semana e eu volto na próxima segunda-feira.